O Expor Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Malaba, 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 malaba. Malaba, 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 malaba. Malaba, 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 malaba. Malaba deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Malaba deixa o boi vadiar. Malaba, 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 malaba. Vocês acabaram de ouvir a música Malabá, uma toada tradicional de cavalo marinho, do disco Boi Marinho, Deixa o Boi Vadiar, de Hélder Vasconcelos. No programa anterior, Hélder Vasconcelos conversou com a gente sobre vivência da cultura popular, cena Mangue Beat, afirmação da importância de Pernambuco no cenário cultural brasileiro e a compreensão sobre o que vem a ser tradição. Fiquem agora com o segundo programa da série Tradições, Boi Marinho e Outras Utopias. Hélder, isso que você falou, acho que tem muito a ver com duas questões que a Maria levantou. Não sei se a Maria já quer colocar. Acho que até você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse ainda mais, assim. Porque a gente sabe que nesse grupo, né, dito tradição, é um grupo muito plural, né, com muitas pluralidades, e que a tradição também ela se caracteriza por ser passível de transformação. Então, a minha pergunta é, o que você identifica como esse denominador comum nesse grupo? Aí a gente pode chamar que estão as brincadeiras, né, que também são chamadas de cultura popular. Qual é o que liga a todas elas, né, num mesmo grupo? E o que você identifica como esse eixo fundamental da tradição? Né? A gente pode modificar até aqui, mas esse cerne, isso daqui é, de certo modo, imutável e é o que caracteriza a brincadeira como tradição. O que seria isso? Né? Você falou um pouco da lógica, o tempo, a relação com a natureza, mas dá para ser ainda mais preciso? Muito legal. É bem complexa, mas eu te agradeço a pergunta, porque esse é o cerne do que eu venho elaborando ao longo desses anos de relação com a tradição, entende? E também na relação do contexto, vamos dizer assim, pedagógico, de como, no meu contexto, como é que eu passo, como é que eu ensino isso, né? Só um parêntese interessante, que foi uma provocação do seu pai, quando ele criou o primeiro encontro com a música e dança brasileiras e tal, e me convidou para dar uma oficina. Então, esse foi meu primeiro contato, dizer assim, eita, eu vou ensinar alguma coisa e tal. Aí naquele ano lá, acho que, se eu não me engano, 1998, era ensinar os passos de cavalo marinho e tal. E ao longo dos anos, né, 98 já são, né, é uma conta até difícil, vai ficando difícil fazer as contas. Então, 22 anos atrás, ao longo desses 22 anos, eu passei por muitas etapas no contexto pedagógico. Então, eu tô colocando isso nesse contexto pedagógico porque foi o que me fez elaborar exatamente essa sua pergunta. Essa pergunta é a que eu venho me fazendo ao longo desses 22 anos que eu fui convidado para estar nesse contexto da pedagogia, né? E aí eu identifico como sendo os princípios. Eu falei de algumas coisas, mas eu tentei chegar em cernes, vamos dizer assim, mais fundamentais. Sabe aquela busca do átomo, sabe? Se eu fosse um físico, eu iria estar procurando o átomo fundamental, assim, uma coisa maluca, assim. Então, é como se eu estivesse buscando qual é
como é um elemento fundamental de sustentação dessa música, desse teatro. E eu cheguei em algumas coisas que eu posso formular aqui, mas assim, o cerne disso são princípios. Nessas formas de se manifestar, no meu entender, existem princípios que eu consigo identificar que vamos dizer assim, é o que mantém um termo que eu gosto de dizer, é um jeito de fazer. Então, a tradição popular, ela propõe um jeito de fazer. E esse jeito de fazer, ele é determinado por alguns princípios. Então, são esses princípios que a gente precisa identificar e manter eles de alguma forma. Porém, esses princípios, eles cabem muitas formatos diferentes. Isso que é bonito também. Ele não está na forma, ou no ritmo, ou na vestimenta, ou na poesia. Tá? São princípios que antecedem aquilo que a gente vê e ouve, vamos dizer assim. Por isso que a tradição é tão rica, porque esses princípios eles permitem muitas possibilidades. Por exemplo, eu vou citar um para não ficar tão vago assim. Ritmo, a gente fala de ritmo. O ritmo é uma organização ao longo do tempo de um determinado som. Então, mas ele pode se organizar de formas diferentes. O caboclinho tem um ritmo, o cavalo marinho tem um ritmo, um outro ritmo, o maracatu rural é um outro ritmo e por aí vai. Mas eu identifico como algo que vem antes do ritmo, que é um princípio, que é a relação com a pulsação. O que é a pulsação? É o beat, é o tempo, a marcação do tempo. Todos os ritmos que eu conheço na tradição popular, eles têm uma pulsação regular, identificável. O que é uma pulsação regular? Um tempo regular, identificável. É algo que, organicamente, um ser humano consegue acompanhar. Então, 1, 2, 3, 4, tem pá, 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 tem pá. Bom, já que eu tenho o instrumento aqui, peraí. Um pandeirinho. O que é o tempo? Certo? Música, eu estou falando de conceitos musicais, tá? Então, esse é o tempo, a marcação, a pulsação. Quando eu desenho isso, quando eu construo alguma coisa com isso, eu entro no ritmo. É um ritmo, certo? Outro ritmo. Mas ele está dentro de uma pulsação regular, identificável. Tá bom? É bem claro isso aí. Por exemplo, se eu tocasse uma coisa assim, ó. Qual é a pulsação disso que eu toquei? Tem uma pulsação, mas ela não é identificável. Ela não é regular ao longo do tempo. Ela nem eu sei qual era, não tinha uma regularidade. Então é um outro tipo de pulsação, certo? Eu nunca vi nenhuma tradição em que acontece dessa forma. Todas as tradições que eu vi, ela tem uma pulsação regular, identificável, perceptível, organicamente, mundialmente falando, identificável. É uma característica que o ser humano consegue perceber. Então, essa característica eu vejo na tradição popular.
Agora, qual é que é o princípio? Porque essa pulsação regular poderia estar ali, poderia existir ali. Mas o princípio é que você faz alguma coisa, seja no ritmo, seja na dança, seja no canto, você faz algo que é intrinsecamente relacionado com essa pulsação regular. Aí isso é um princípio. Entende? Então, por exemplo, eu me movo totalmente conectado com essa pulsação regular. E olha só, eu não estou falando do ritmo, eu estou falando da pulsação, que é algo que vem antes do ritmo. Então, isso é um princípio. Eu identifico um princípio. Então, fazer algo que tem uma relação direta e precisa com uma pulsação regular e identificável é um princípio que eu identifico nas tradições populares. Para também não ser assim tão genérico, nas tradições populares que eu participo, eu identifico isso. Já vi em outras, mas né, eu posso falar pelas que eu participo, que é maracatu rural e cavalo marinho. Então é essa. Aí existem alguns outros princípios que eu identifico, que a gente pode ir falando depois aí, que caracterizam esse jeito de fazer. Esse jeito de fazer segue esses princípios. Então, é uma pergunta que eu venho me fazendo há muito tempo. Isso foi a minha busca, entendeu? Eu fui organizando dessa forma. Helder, esses elementos, eles são exclusivos, talvez o conjunto desses elementos, eles são exclusivos às tradições populares, ou você acha que outras manifestações também têm esse princípio, mas talvez não todo esse conjunto? Como seria isso? Não, isso está em muitos, você identifica isso em muitos lugares. Por exemplo, no jazz, o jazz eu identifico, eu gosto de ouvir um pouco, não sou um especialista, mas o jazz é como se eles buscassem esse aprofundamento da sua forma mais radical, assim, no sentido de... É como se fosse assim, a gente tá tão ligado nessa pulsação que a gente faz o que a gente quiser. Que a gente enlouquece aqui, constrói tudo, mas a gente está junto pela pulsação. É assim que eu identifico o jazz. Só que o jazz, ele não segue os outros princípios que estão na tradição popular. Mas esse da relação com a pulsação, o jazz explora isso com muito vigor, né? Para mim, o jazz é isso, é dizer assim, velho, a gente tá tão ligado aqui que a gente pode pirar aqui e fazer o que quiser. Mas, por exemplo, o jazz, a partir dessa identificação, ele explora exatamente as possibilidades de variação. Como é que a gente pode harmonizar diferente? Na tradição não tem isso, porque a tradição interessa aquela coisa mais repetitiva o possível para poder instaurar o princípio seguinte, que é exatamente o da continuidade. Ele não fica explorando muitas coisas, porque ele quer dar a repetição. Então, a relação com a pulsação seria o primeiro, no meu entender. A continuidade é o segundo princípio. Ele é uma repetição. Só que a variação, a construção criativa na tradição popular, ela se dá pela repetição. Aí ele já se diferencia do jazz. O jazz não. A variação criativa, a instauração da criatividade se dá pela quebração. Na tradição, não. Ela acontece pela repetição. E é por isso que ela precisa de mais tempo, de muito tempo. Você precisa repetir, para ir se instaurando essa base criativa que acontece com a repetição. Mas é também para ir atingindo um ponto de limite físico mesmo, para poder se instaurar o terceiro princípio, que é o da superação de um limite físico.
Então, você se liga com a pulsação, repete, 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 até aquilo instaurar um limite físico para você superar esse limite físico. E aí se instaura o quarto princípio, que é o da expansão. Você expande quando você supera esse limite físico. Esse princípio que eu estou falando aqui, pulsa, repete, supera e expande, isso é muito antigo. Eu só estou organizando ele de um outro jeito, mas isso está no teatro físico, isso está no Katakali, isso está no Butô, isso está no maracatu rural, isso está em muitas tradições, né? Então, esses são os 4 princípios que eu organizo. Em palavras, seria isso: relação com a pulsação, continuidade ou repetição, superação e expansão. Aí é muito louco, porque eu não falei que a natureza era cíclica. Quando você expande, você amplia e intensifica a relação com a pulsação. Então, ele é cíclico, ele retoma. A relação com a pulsação amplia. Aí, com isso, você consegue dar mais continuidade e vai atingindo outros pontos de superação e vai expandindo mais. O barato é legal. O negócio funciona mesmo, entendeu? Aí você diz, então você não tem limite físico? Tem, a natureza tem limite. Só que esse processo, ele é um processo energético. Isso que eu estou falando. Você cansa uma hora, você vai ter que descansar e vai dormir. Só que você ganha energia. Olha como tem uma ciência da natureza aí. A natureza dá energia, mas ela ganha energia. Então, a gente termina uma noite de maracatu fisicamente cansado e tal, mas cheio de energia. É por aí. Eu estou pensando aqui no exemplo que você trouxe do jazz, e eu fiquei pensando nos princípios que você falou. E o jazz, enfim, a música de concerto, traz um elemento que é muito da música em si. E dentro do contexto que a gente está falando, não tem a música nela mesma. Está tudo misturado, tudo junto. Sei lá, se você ouvir em casa num disco e você não tiver no ambiente, a coisa toma, sei lá, vira outra coisa, perde muito, né? Isso eu acho que é um outro elemento que tem a ver com essa contradição que você falou entre indústria e tradições populares. Porque a indústria vai botar na lata e vai vender. Então ela retira do contexto. Isso é só um parênteses. Fechado esse parênteses, eu fiquei pensando, quando você falou da pulsação, o elemento essencial aí do corpo. E também o elemento essencial do corpo enquanto elemento de coletivo, corpo coletivo, algo que é feito em co-elaboração, algo que é feito em conjunto. E não é só naquela relação público-artista ou público-brincante. Eu acho que... queria saber o que você pensa disso, porque esse elemento é um elemento essencial, né? A coisa do corpo, do chão, da roda, do coletivo, do toque, do olhar, do estar junto, do estar fazendo junto, de um que quase cai, o outro vai ajusta, e a coisa meio que o espaço para a criação como um espaço também do vacilo, no bom sentido da palavra, né? Daquela hora que você dá uma perdida, mas como você está em coletivo, as coisas vão se arrumando e tem um jam session ali de alguma forma, uma improvisação rolando até mesmo para girar, né? Para fazer a roda girar. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, isso é bem interessante você estar falando disso, porque, Gilberto, você toca num ponto muito legal, porque justamente eu estava falando de um processo interno, né? Exatamente, de um indivíduo dentro da tradição, né? Mas, quando você imagina isso, você levando para uma relação coletiva, essa relação com a pulsação, ela é maior porque a gente tem vários mantenedores da pulsação. A possibilidade de continuar é maior ainda porque você tem um sustentando o outro. A mesma coisa para superar, porque é os altos e baixos de cada um. Então, a potência, a capacidade de superação de uma dificuldade, de um limite físico para experimentar essa expansão energética,
no coletivo ela é muito maior. Então, essa percepção de que a nossa potência está no coletivo, isso tem que parar de ser assunto pronto, entendeu? É real, cara. A potência nossa está no coletivo. Ninguém vai conseguir fazer um negócio sozinho, não. Porque a nossa natureza, a potência da nossa natureza... E depois eu vou falar sobre essa questão da natureza, que foi outra observação que eu fiz também. Mas a nossa potência ela está no coletivo mesmo. Então é isso. Não é à toa que a tradição popular ela vamos dizer assim, um fazer do coletivo, né? Claro que as artes que buscam também um mergulho vamos dizer, na sua própria existência, ele também tem uma importância. Aí, para mim, é a característica do fazer contemporâneo. Vamos só dar um nome, assim, sem querer discutir muito o conceito, né? Mas o fazer contemporâneo, ele é o oposto disso. Por que eu falo disso? Porque eu também estou inserido nesse contexto contemporâneo. Eu também tenho necessidade de criar espetáculo, de compor canções e tal, entendeu? Aí é um outro mergulho por uma outra via, é um mergulho de um aprofundamento individual. Mas o objetivo ele é o mesmo. A gente quer, através de um mergulho individual, tocar na essência humana. E quando a gente toca na essência humana, a gente se encontra com a humanidade. Parece papo pronto, né? Assim, mas é isso. É isso. É porque, às vezes, as coisas, como é tão muito lógica, assim, de falar, eita, esse cara leu em algum livro de autoajuda isso. Não, é real, velho, é real. Você vai mergulhar individualmente, vai fazer autoanálise, terapia, 20 anos, para quê? Se não é para se encontrar na humanidade, vai ser para ficar pirando sozinho ali? Não é isso, né? Então, são caminhos diferentes que buscam esse encontro com essa potência do que é ser humano, né? O papo tá muito louco. Terminamos assim mais um episódio do Exposições na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog expovisões.com. Até a próxima!